Hoje eu vim com o meu grupo, que é eu, Enzo Santos, José Lúcio, Cássio Bentes, Lucas Augusto e Marcos Vinícius. Hoje viemos apresentar um trabalho de audiovisual sobre a ditadura no Paraguai, Colômbia e Uruguai. Espero que gostem do vídeo. A ditadura militar no Paraguai foi um período que durou 35 anos na história do país. Foi de 1954 a 1989, no qual o país foi governado pelo ditador Alfredo Stroessner, que em espanhol também ficou conhecido como El Estronato ou Estronismo. Conhecida como a ditadura mais longa da América do Sul, o golpe militar no Paraguai aconteceu dos anos de 1954 a 1989, onde quase 20 mil pessoas foram presas e torturadas, sem contar o vasto número de exilados políticos que foram mortos e desaparecidos, totalizando 128 mil pessoas afetadas diretamente ou indiretamente pela ditadura militar no país. A instabilidade política e socioeconômica no Paraguai antecedeu o golpe de 1954 e explica o crescimento do Partido Colorado e a posse de Alfredo Stroessner. Durante 3 anos de incessante luta territorial contra a Bolívia durante a Guerra do Chaco, o Paraguai se encontrou completamente vulnerável, dando abertura para diversos conflitos internos causados pela fragilidade econômica no país. Usufruindo dos confrontos no território paraguaio e da morte do até então presidente João Félix, o Conselho de Ministros indica o general Higênio Morinho para cargo provisório da presidência em 1940, sendo eleito constitucionalmente com 5 anos de mandato em 1943. Com o passar dos anos, foi se consolidando uma revolta contra o governo de Morinho, que apresentava ideias de extrema-direita evidenciadas pela repressão através de autoritarismo. Em 1947, o general aplicou um golpe de Estado colocando membros do Partido Colorado, a qual ele era afiliado em cargo de ministério. Se inicia a Segunda Guerra Civil Paraguaia, onde o governo se declara formalmente contra liberais, protestantes e comunistas. Após meses de batalha, o governo de direita, contando com os melhores recursos e a apoio dos filiados do Partido Colorado, se estabiliza novamente como gestor representante da nação. Morinho é derrubado do poder no ano seguinte, através de golpe militar, encabeçado pelas Forças Armadas. Durante os anos seguintes, o país sofreu muitos golpes recorrentes com presidente substituto, onde o Partido Colorado e a extrema-direita visavam a hegemonia no poder do país. Em 1954, o Conselho de Administração do Partido Colorado elege para presidente o general Alfredo Stroessner, dando início a uma das ditaduras com maior índice de vítimas da história. Alfredo Stroessner começou a carreira militar ainda jovem, participando do Partido Colorado na Guerra do Chaco e na Guerra Civil Paraguai, sendo reconhecido pelos seus componentes militares e partidários como alguém de confiança. Com o apoio do Partido Colorado, instalou-se uma ditadura no Paraguai, com repressão à manifestação. Somente em fevereiro de 1989, um golpe militar tirou o poder o Stroessner, que se fugiu para o Brasil. O líder do golpe, Andrés Rodrigues, se elegeu-se presidente. A ditadura no Uruguai começou oficialmente com um golpe de Estado em junho de 1973 e se estendeu até fevereiro de 1985. É conhecido como uma ditadura cívico-militar, devido à participação de um presidente eleito democraticamente num golpe, assim como de vários políticos e atores civis durante toda a ditadura. Nesse período, a Constituição ficou em segundo plano. Os partidos políticos estavam proibidos de funcionar, assim como os sindicatos e grêmios estudantis. Os meios de comunicação foram duramente censurados. Os opositores do regime, entre eles o conhecido grupo dos Tupamaros, foram perseguidos, presos e torturados e assassinados. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Direitos Humanos para o passado recente da Presidência da República, 196 pessoas desapareceram por responsabilidade e ou consentimento do Estado. Nesse período, entre 1968 e 1985, 202 pessoas foram assassinadas. Uma característica da ditadura uruguaia foram prisões prolongadas e massivas.
muitas das quais eram feitas de maneira totalmente ilegal e confidencial. Por esse motivo, é difícil estimar o número total das prisões realizadas no período. A violência marcou essas e muitas ditaduras na região. Segundo a professora de História e pesquisadora uruguaia Carla Larrobla, as ditaduras que se geraram entre os anos 70 ou mesmo antes aqui na América Latina compartilham características em comuns. São ditaduras típicas da Guerra Fria, se instalam com o objetivo de desmantelar determinados movimentos e projetos revolucionários. Mas a preocupação não está somente em desmantelar o movimento guerrilheiro ou violento, o que fazem criar estratégias, mecanismos vinculados ao medo para impedir que esses grupos revolucionários possam surgir. A Colômbia, uma nação de beleza e diversidade, mas sob a sombra de uma ditadura, perdeu sua serenidade. A filósofa argentina Luciana Cadarria, com sua perspicácia, chama-se a ditadura mais sangrenta da América Latina, uma audácia. A ditadura colombiana, diz ela, começou muito antes de 2002 e hoje foi revitalizada, um fato que poucos sabem ou sabiam. O pequeno ator ganhou o papel principal e a tragédia da ditadura foi revitalizada, um fato fatal. O conflito armado na Colômbia é uma história complexa com guerrilhas, marxistas e paramilitares de direita na textura. A violência e o derramamento de sangue são uma constante e a busca pela paz parece distante. Em 2022, 23 pessoas foram mortas em confronto entre grupos guerrilheiros de extrema esquerda em Arauca. Um dos pontos, o Exército de Libertação Nacional, ELN, entrou em conflito com dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um veredicto. A tragédia da Colômbia é a ditadura mais sangrenta, porque foi gestada desde a guerra que respalda uma carta constitucional tão vanguardista quanto vilipendiada. A Colômbia é uma terra de contrastes e contradições, com sua rica cultura e paisagens, mas também com suas tensões. A luta pela paz e justiça contínua na esperança de que um dia a violência diminua. As vozes dos colombianos clamam por mudança, por justiça, liberdade e uma nova estratégia. A história da Colômbia é uma lição para todos nós sobre o custo da guerra e o valor da paz. Então vamos olhar para a Colômbia com os olhos abertos, reconhecer sua dor e seus esforços certos. Vamos aprender com sua história e seu povo resiliente e trabalhar juntos para um futuro mais brilhante. A Colômbia é a mais do que sua história violenta. É uma terra de esperança e resistência. Então vamos celebrar sua cultura, seu povo e sua beleza e trabalhar juntos para cumprir nosso dever. Então aqui termina nosso seminário hoje sobre a ditadura militar na Colômbia, uma história sombria, mas lembre-se que sempre do poder da verdade e da justiça, e que a paz é possível, não importa quão duro seja a luta. As ditaduras na América Latina foram fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, que encontraram nesse caminho uma forma de manter o continente americano sob a influência e evitar que a experiência cubana se repetisse em outros locais. A implantação delas está diretamente associada com o cenário de disputas da Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética ganhou dimensão planetária e a disputa por influência aumentou consideravelmente. A Operação Condor perdeu sua força com as transições democráticas, mas as marcas deixadas por ela e pelas ditaduras são permanentes. No próximo pit stop do maluco, em vez de fazer cachau, ele vai fazer cavalo.